Já alguma vez te sentiste perdido, esmagado pelas circunstâncias ou traído por aqueles em quem confiavas? Se sim, respira fundo. Esta história é sobre recomeços. É sobre aquele momento em que tudo parece desmoronar, mas uma pequena faísca dentro de ti se recusa a desistir. Numa cidade onde os dias corriam mais rápido que o tempo, as ruas vibravam com buzinas, luzes e passos apressados. Era o retrato da pressa, da ambição, da corrida por algo que ninguém sabia ao certo o que era. No meio desse turbilhão vivia Eduardo, um jovem que já havia saboreado o gosto do sucesso e agora provava o amargo sabor da queda. Poucos meses antes, ele era o orgulho da empresa, o mais jovem gerente de projetos, cheio de ideias e energia. Falava com um brilho nos olhos, acreditando que o mundo estava prestes a mudar ao seu redor. Mas bastou um erro, uma proposta mal calculada, e tudo desmoronou. Os elogios transformaram-se em silêncio. O chefe que antes sorria passou a desviar o olhar. E então vieram as palavras que ecoariam por noites inteiras. Talvez você ainda não esteja pronto para liderar. Aquela frase cortou mais fundo do que qualquer demissão. Eduardo saiu da empresa com o coração pesado e a mente vazia. Naquela noite caminhou sem rumo pelas ruas iluminadas, mas nenhuma luz parecia alcançá-lo. As vitrines, as pessoas, os sons, tudo parecia zombar da sua queda. Até que, ao virar uma esquina, algo chamou sua atenção. Uma pequena livraria antiga, escondida entre prédios modernos. Entrou sem saber por quê. O cheiro de papel envelhecido e o som suave do vento o envolveram. Atrás do balcão, uma moldura dizia: "A mente é o próprio reino. Conquiste-a e conquistará tudo." Eduardo ficou parado, lendo aquelas palavras repetidas vezes. Pela primeira vez entendeu que o seu inimigo não era o mundo, era ele mesmo. Naquela noite, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Não iria apenas reconstruir a sua carreira, mas a sua mente. Não queria voltar a ser admirado. Queria tornar-se inabalável. Ainda não sabia como, mas sabia por onde começar. Disciplina, silêncio e uma vontade de ferro. Os primeiros dias foram uma guerra. O corpo pedia descanso, a mente buscava desculpas. Mesmo assim, ele levantava-se às 5 da manhã, vestia os tênis e corria pelas ruas frias da cidade. A neblina da madrugada colava em sua pele como uma armadura. Cada passo era um confronto contra a preguiça, o medo e o conformismo. Aos poucos, trocou as redes sociais pelos livros. Passou a alimentar-se de palavras escritas por pensadores, guerreiros e filósofos. Anotava tudo num diário, não para se exibir, mas para se entender. Encarava suas fraquezas como espelhos e aprendeu que fugir de si mesmo é a derrota mais silenciosa que existe. A meditação tornou-se a sua espada, o silêncio, o seu mestre. E quanto mais ele se fortalecia, mais o mundo parecia testá-lo. Os antigos colegas riam. Virou um monge agora, é? Ele apenas sorria. Talvez seja exatamente isso que eu precise ser. No trabalho, notaram a mudança. Eduardo já não discutia, não reclamava, não buscava provar nada. Trabalhava em silêncio, com calma e precisão. E essa serenidade começou a incomodar. Cochichavam pelos corredores. Ele mudou, tem algo diferente nele. E tinham razão. Eduardo não reagia mais, ele observava. O controle que antes buscava nos outros, agora nascia dentro dele. Certa tarde, enquanto lia num café tranquilo, o destino decidiu testar o novo Eduardo. À sua frente surgiu o antigo chefe, o mesmo homem que um dia o havia demitido. Ele aproximou-se com um sorriso frio e disse em tom de ironia: "Não esperava te ver por aqui ainda. Acho que o fracasso virou a tua casa, não é?" Eduardo ergueu os olhos com calma e respondeu sem elevar a voz: "O fracasso ensinou-me o que o conforto nunca conseguiria." E voltou a ler o seu livro, como se nada tivesse acontecido. Aquele gesto simples, mas poderoso, deixou o chefe em silêncio. Pela primeira vez, Eduardo entendeu o que era a verdadeira força. Força não é gritar mais alto, é permanecer tão calmo que ninguém consegue te abalar. Os dias transformaram-se em semanas e, aos poucos,
Os frutos começaram a surgir. Eduardo foi contratado por uma empresa concorrente, desta vez como líder de equipa. A sua mente parecia uma lâmina clara, focada, afiada. As suas decisões nasciam da calma, não do ego. Quando surgiam problemas, ele não entrava em pânico. Observava, entendia, adaptava-se e agia. As pessoas começaram a reparar. Alguns o admiravam, outros o temiam, porque nada assusta mais uma mente insegura do que alguém que não pode ser quebrado. Eduardo havia se tornado esse tipo de pessoa. Alguém que enfrenta o caos com silêncio e autocontrole. Meses depois, Eduardo decidiu abrir a sua própria consultoria. Pequena, discreta, mas construída sobre bases sólidas. Clareza, foco e autodomínio. Enquanto muitos buscavam poder, ele buscava paz. E essa diferença era sentida por todos que o cercavam. Em situações de pressão, ele nunca perdia o equilíbrio. Quando os clientes se desesperavam, ele permanecia calmo, enquanto os concorrentes tentavam adivinhar os seus próximos passos. Falhavam, porque Eduardo não agia por impulso, agia por consciência. A mesma cidade que antes o sufocava, agora refletia a sua força silenciosa. Ele havia deixado de ser apenas mais um na multidão, para se tornar o tipo de homem que o caos respeita. Certa noite, voltou ao mesmo lugar onde tudo começou. O vento trazia o som distante da cidade e as luzes dançavam sobre o rio. Mas o reflexo que via na água era outro, firme, sereno, inquebrável. Ele sorriu e murmurou baixinho. Construí uma mente que nenhum caos pode tocar. Naquele instante compreendeu o que o mundo mais teme. Uma mente que não pode ser controlada, comprada ou destruída. O segredo sempre esteve ali. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Porque o homem mais forte não é o que precisa de aplausos, mas o que permanece em paz, mesmo quando tudo à sua volta desaba. E talvez seja isso o que realmente significa vencer. Não conquistar o mundo, mas conquistar o próprio reino interior. Muito obrigado por assistir. Se esta história te inspirou, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever o canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!